Hoje a história vai ser bastante emocionante, porque eu tô com uma das mulheres que eu mais admiro neste mundo e que está comigo me ajudando nesse projeto. Ela contribui muito com o nosso livro, com os seus conhecimentos, com as suas sabedorias. De volta da Europa, Heloísa Kulcheski, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação, é um carinho muito grande que move, né, as nossas emoções nesse momento, e acho que a gente percorre, né, uma jornada juntas, então parar às vezes e falar disso é algo muito sublime para nós, né? Acho que é algo rico, precioso, né? Sim, sim. Então conta um pouquinho para esse pessoal aí, quem é a Heloísa? Então, eu sou uma mulher de 55, mas me sinto sempre muito disposta, muito jovem e com vontade de viver, de descobrir a vida, de descobrir o que é que vem agora, né? Então, eu me sinto muito animada, sabe? Sou muito alegre, gosto muito da vida, gosto muito de dançar, de festejar, de celebrar, de fazer rituais. Então, e sou uma analista junguiana e trabalho também com terapias integrativas, os florais, Deba, yoga e um pouco do Tao, da filosofia chinesa, né, que a gente traz junto com o yoga, filosofia indiana, junto com o Tao, filosofia chinesa, e aí a gente traz a natureza das sabedorias ancestrais, né, uma sabedoria antiga que lidava com o ser humano, com as dores, né, com a saúde. Então é muito rico, muito precioso, é um olhar bem diferente. Nossa, e ela não é só terapeuta, ela é professora de terapeutas, que tem a formação tua, né? Sim, sim, tem. E dentro de tudo isso eu conheci o sagrado feminino, que aí passeia um pouco dos arquétipos das deusas, né, e das mitologias, tanto a grega, romana, celta, africana, e a gente vai hindu, e a gente vai olhando para a mitologia e percebendo que as várias correntes de sabedoria se unem sempre de uma mesma forma. Se a gente tem a Afrodite, a gente tem a Vênus, a gente tem em várias tradições, e aí vem o sagrado feminino conversando com a humanidade, né? Tem o Yin e o Yang, né, que é pra gente conversar, e dentro do Yin e do Yang, os elementos da natureza, a constituição da energia sutil e material, através dos elementos da natureza, né? Até foi com base numa aula que eu assisti da Heloísa que eu decidi fazer a sabedoria deste livro 2, né? Porque o livro 1 das Mulheres que Acontecem é sobre o sagrado feminino, o yin e o yang e o enneagrama, contextualizado, né? E esse livro 2, eu me apaixonei pelaquela aula, Heloísa, sobre os 5 elementos, achei assim que ela fez muito sentido para mim nessa energia que a gente coloca no trabalho, né? Porque eu sou da área empreendedora, negócios, e Heloísa nessa área da terapia, dessas sabedorias, das energias, e a gente acabou juntando o nosso conhecimento e vendo aonde que as energias influenciam nos negócios, no empreendedorismo. Então, por isso que a gente trouxe nesse contexto do livro 2, os 5 elementos, e aí eu faço também um cruzamento com o enneagrama, que é a minha bandeira, sim, né? A teoria dos 5 elementos tem muito a ver com o enneagrama, com os centros de inteligência, né? Que são os que pensam, os que fazem e os que sentem. Então eu consegui fazer esse paralelo e tá muito bacana no nosso livro, né? E aí agora a gente tem e aí a gente coloca no livro as histórias dessas mulheres que realmente empreendem com a essência. Você gosta do que você faz, Heloísa? Eu adoro, eu gosto muito, e eu sou muito estudiosa, gosto de trazer base profunda, e então sempre estou abrindo campos para eu entender melhor, né,
o campo emocional das pessoas, né? Que aí o físico e o mental, eles vão ser, eles estão cada um numa ponta e o emocional fica no meio. Então, entender o campo emocional, eu já fui para várias áreas de estudo, né? Vários teóricos dessa área das emoções, a área da psicologia, da pedagogia, do cognitivo, do aprender. Então, muita coisa. Eu adoro isso. A minha formação é em pedagogia. Então, eu sou professora e dei aula há muito tempo na rede pública, como alfabetizadora para crianças, fui concursada em Londrina, em Curitiba, e essa trajetória minha, essa transição para a área terapêutica se deu em 2014, quando eu comecei a estudar yoga, e comecei a perceber esse campo mais sutil do ser, né? Então, adoro o que eu faço. Sim, até a Heloísa que me alfabetizou. Quando eu cheguei na escola, né? Porque ela brincava de escolinha comigo, né? Uhum. E nessas brincadeiras ela foi me alfabetizando. Daí quando eu cheguei na escola, eles disseram que eu não precisava fazer o pré, que eu podia ir direto pro primeiro ano, que eu quase entrei na escola sabendo ler e escrever. E também, Heloísa, tem a questão dos florais que você começou a estudar. Eu me lembro que por causa do Eduardo, né? Que Sim. você teve um filho super ativo, né? Ele é hiperativo? Ele era considerado hiperativo? O Eduardo, era diagnosticado com o TOD, né? Que é o transtorno opositor, e ele tinha muita dificuldade de lidar com as emoções dele. E em Londrina, quando eu estava trabalhando lá na escola e tinha ele com 5 anos, foi que eu conheci, então, os florais de Bach através da pediatra dele, que já tinha tentado de tudo. E antes da gente entrar com uma medicação alopática para uma criança tão pequena, né, um ansiolítico, alguma coisa, foi diante daquele frasquinho de florais, aquelas gotinhas de luz, como o Dr. Bach chama, que eu vi esse menino conseguir voltar a brincar. Ele não conseguia colocar um carrinho e brincar com o carrinho, porque ele ficava muito nervoso e ele não conseguia, ele queria só jogar tudo para tudo que é lado, ele não conseguia brincar mais. E aí, quando ele tomou o floralzinho, eu dei pela manhã assim para ele, de repente eu entrei no quarto e ele estava fazendo uma fila, tinha mais de 20 carrinhos enfileirados assim, e ele tranquilo brincando. Nossa. Aí foi muito emocionante, eu nunca esqueço essa cena, e eu aí quis saber mais, eu era professora, né? Mas Sim. aí eu quis saber mais, eu quis usar, e aí abriu-se esse campo de estudo para mim, né? Mas eu ainda fiquei uns 2 anos mais na escola, na docência, até fazer a formação com toda a teoria aí dos florais de Bach e a prática, né? E ela foi lá na casa do Dr. Bach, né? Eu fui até a Inglaterra, conheci o jardim, foi muito emocionante. Eu tenho um vídeo no canal, no YouTube, no meu canal, Heloísa Kucheski. Vamos pôr o QR Code aqui? Isso! E aí o pessoal acessa esse vídeo dela lá na casa do Dr. Bach. Então, exatamente. Então, Heloísa, eu fui lá, depois de atender muitas pessoas, isso... em 2015 eu terminei a formação, em 2014 me formei em yoga, em 2016 me formei em terapeuta de florais de Bach, e daí acho que foi em 2023 que eu fui na casa dele lá na Inglaterra. Foi muito emocionante chegar lá e sentir aquele campo astral. O jardim dele está lá intacto ainda, com as flores dos florais de Bach. E a casa dele virou um pequeno museu e um centro de formação. Eu gravei todo um curso, ele é gravado, e é um curso bem robusto, né?
Porque é para pessoa que não é terapeuta do Sim. zero, assim, e quer começar, né? E ela pode, depois dessa formação, atender como terapeuta. Pode atender como Ó, eu vou sei- deixar também o link do Sim, curso, né? Para quem exato. tiver interesse em implementar a sua terapia, né? Claro, ele está disponível. Então, assim, a história com os florais de Bach para mim, eu nunca senti vontade, apesar de respeitar bastante todos os outros sistemas. Mas para mim e para o que eu busco e o que eu ofereço na terapia, ele contempla demais, assim. É muito bom. Quando nós acreditamos nessas energias, que nós somos o que vibramos, você começa a tratar a tua vibração, né? Você trata é, a vibração. A planta tem uma vibração, ela tem um código, ela sabe para onde ela deve crescer, ela sabe a cor que ela deve ser, ela sabe qual a fotossíntese que ela deve fazer, qual o processo que ela tem. Ela tem toda uma informação. E naquele frasco a gente carrega a informação. A água é um veículo, né? Não vou dar uma aula aqui, mas a água é um veículo que carrega a informação da planta. Então, quando você usa o floral, não é placebo, é informação. É informação. O meu cabelo sabe a informação do DNA que ele tem. E o meu cabelo sabe a idade que eu tenho, e o cabelo sabe que ele deve economizar um pouco no cabelo agora, então os fios ficam brancos, para que ele possa estruturar outras partes mais importantes do meu corpo, né? Então a planta também sabe. Então a gente, usando as plantas, a gente revigora algumas emoções. Então é muito legal mesmo. Olha, que bacana. E falando assim um pouquinho da minha irmã, da Heloísa, minha irmã, por que a gente é tão cúmplice, né, uma da outra? Por que a gente é tão, assim, próxima, né? Porque a gente, né, nós perdemos os nossos pais na nossa infância e na adolescência. Eu tinha 11, Heloísa 16, né? Uhum. E aí nós duas nos ajudamos muito, né, irmã, nesse crescimento, uma apoiando sempre a outra, né? Sim, fizemos muitas descobertas juntas na vida, sempre com muito autoconhecimento, né, Elaine? E acho que a gente dá essa liberdade uma para outra de acessar o campo íntimo para a gente se ajudar a crescer. Nunca para uma ficar afundando a outra, mas para... Como é que a gente sai disso, né? Quantas vezes a gente parou e disse, como é que a gente sai disso agora? E a gente sempre se apoiando, né? É um amor incondicional, né? Porque não é... Assim, às vezes uma tá até errada numa que tá fazendo, a outra também, mas a outra sabe uma forma de buscar... Também saber respeitar o tempo de cada uma para aprender aquilo, para às vezes ter que passar por aquilo e aprender, né? Exato. Porque às vezes a gente falando, a gente não consegue acessar também todo, né? Às vezes precisa passar por aquilo, né? Então, de uma maneira assim, muito respeitosa, né? Uma coisa que a gente tem muito uma pela outra é o respeito. Né? Pelo perfil de cada uma. Nós temos perfis bem diferentes, né? E a gente aprendeu a respeitar, né? Porque eu não quero que a Heloísa seja igual a mim, nem ela quer que eu seja igual a ela. Exatamente. Isso é respeito, né? Eu respeito o teu tempo, teu espaço, o teu pensamento, tuas escolhas. Sim, né? E a gente sempre se apoia, né? Às vezes mesmo falando, acho que não é por aí, mas a gente se apoia, né? Mas tô junto. Tô na retaguarda. Né? Qualquer coisa, se der errado, tô aqui, né? É tão bom ter isso, né? Com tão certeza. Bom. Eu ganhei esse presente, né? De ter essa irmã que me acompanha. E antes que a gente chore de novo, né? Porque antes de gravar esse vídeo a gente já chorou. Vamos falar um pouquinho, já que a gente tá falando dessa cumplicidade, que eu quero falar assim que ela, ano passado, ela resolveu ir pra Europa, ficar um tempo lá. Foi assim pra mim, essa ausência dela foi dolorosa, mas eu não demonstrei quando ela foi, porque era importante, era um desafio importante para ela. Eu vi que era era bacana, né? Uma experiência bacana que ela estava tendo a oportunidade de passar. E agora, assim como muitas mulheres que fazem parte do nosso projeto e que acompanham a Heloísa, porque a Heloísa faz as oficinas do Sagrado Feminino no nosso projeto, está sempre nos jantares. Então as mulheres também querem saber como que foi essa trajetória e você agora também vai saber. Então conte para nós um pouquinho, Heloísa, como foi a sua viagem? Bom, então é algo inédito, né, que eu ainda... não falei muito, não publiquei muito,
Coloquei sempre minhas experiências, né, lá no meu canal e no Instagram também. Eu fui colocando algumas experiências bem bacanas, né, porque ter uma oportunidade dessa, Elaine, é algo assim revolucionário, né, dentro da vida da gente. Mudar de país, morar do outro lado do oceano sozinha, porque eu fui sozinha. Então tem todo o seu é, tem toda a sua força, né? Tem todo um arsenal que foi armado dentro da minha psique para dar conta, né? Então, como é bem isso, Elaine, que eu falo, né, no livro, tá? Não vou repetir o que está no livro, mas eu quero ampliar um pouco, né, o que está naquelas páginas que foi bem importante para mim escrever. Então, eu decidi ir para a Europa sentindo que eu poderia ter algo mais na minha vida. Que eu estava num lugar muito legal, só para você saber, eu estava numa carreira bastante sólida, vivendo um momento de liberdade, sozinha. Depois de ter criado os filhos, né? Isso. São três, já conte, né, que são 3. Sim, eu tenho 3 filhos, a Nicole, que vai fazer 35 agora, né? Daqui uns 3, 4 dias dessa data que a gente tá gravando. Eu tenho o Renan, que tem 30, e o Eduardo, que tem 18. Então, eu fui pensando que eu poderia viver alguma coisa bem diferente. Claro que eu aproveitei a Nicole, que estava morando na Espanha. E também os meus pretextos, né? Para eu poder me convencer, isso mesmo. A Nicole morando na Espanha e eu com a cidadania, passaporte, tudo prontinho de Luxemburgo, do país Luxemburgo. Então eu pensei, eu já estava indo visitar a Nicole, né, na Espanha. E de repente, até por uma sugestão dela, mãe, compra passagem só de vinda. E quando eu pensei, é verdade, eu posso ficar mais tempo se eu quiser. E eu posso, inclusive, ir até Luxemburgo. E quem sabe conhecer mais esse país de onde vieram os nossos ancestrais. E aí já mexeu com o meu sagrado feminino, aí mexeu com todo o meu sonho e o meu encantamento pelo caminho de Santiago, que fica ali... caminho começa em Portugal e vai até a Espanha, ou então começa na Espanha, tem vários caminhos, né? Mas é um caminho que vai até o mosteiro lá de Santiago, né? Mas é Santiago, né? Que fica na Espanha. Tem alguns caminhos que é pela França, pela Inglaterra, vários caminhos que levam a esse lugar. Então, onde está o corpo do apóstolo, né? Tiago. Só que esse é um caminho sagrado e é um caminho que você caminha todo dia ali uns 12 quilômetros e faz um caminho para dentro. E eu fiquei pensando, e quem sabe eu faço esse caminho? Só que aí eu fui para Luxemburgo e eu percebi que eu já estava fazendo o caminho. Não foi fácil, Elaine, porque sozinha na vida eu nunca fiquei. Eu nunca tive essa oportunidade de viver sozinha por um tempo, por um período. Você casou com 17 anos, Eu né, casei com 17 anos no meu primeiro casamento. Então, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem os pais, e depois eu já casei. Então, nunca tive essa possibilidade. E eu queria descobrir mais, eu queria conhecer culturas, eu queria me conhecer. Quando eu percebi, eu estava mais caminhando para dentro do que para fora. Para fora, as portas, elas foram difíceis de abrir, não foram tão simples quanto eu imaginava. A Europa é um continente que reúne países maravilhosos para a gente viver. No entanto, ser imigrante não é fácil. Todo imigrante, mesmo eu sendo assim, né, com essa cara de polaca, ucraniana, né? Essa cara de ucraniana e polaca e tal. Mas assim, muitas vezes as pessoas vinham pedir informações para mim na fila do ônibus, alguma coisa, mas eu senti a humildade, tive que buscar a humildade lá dentro do meu coração e lidar com essa virtude muitas vezes.
tive que lidar com a tristeza profunda da ausência de um abraço. Logo eu, que sou uma pessoa extremamente calorosa, amorosa, afetuosa, todos os, assim, tudo que existe nesse social eu sou, sabe? Para mim a vida, ela é feita de movimento em relação ao outro, voltada para o outro, né? Mas lá eu tive que me voltar para mim. Todo abraço que eu queria dar, eu tinha que dar em mim mesma e me contentar com aquilo. Claro que eu encontrei pessoas queridas pelo caminho e famílias que foram muito especiais, né? Que eu entrei e conheci um pouco mais profundamente a intimidade delas, mas quando eu voltava para minha casa, e elas estavam longe também, sabe, Elaine? Então foram momentos desafiadores nesse sentido. No sentido profissional também, que eu estava estudando a possibilidade, de repente, será que é legal para mim, enquanto uma mulher que passou dos 50, viver o restante da vida num país na Europa? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que isso é regra, estou dizendo que para mim, veja bem, o meu perfil social é aglutinador e líder de mulheres e tal, e fazendo movimento na comunidade sempre. Pensa bem que para mim foi muito difícil imaginar eu viver sozinha num país, longe das minhas amigas, da minha irmã. Quando eu pensava isso, começou a cair a ficha. Nesse sentido profissional, porque eu fiz a roda da vida, né? A roda da vida é aquela ferramenta que a gente coloca como uma pizza, né? Minha vida social, minha vida de relacionamento, minha vida familiar, minha vida profissional, e assim vai. Quando eu fiz isso tudo, aplicando agora para mim, e fui olhando, falei, opa, mas aqui não faz sentido. Aqui também não faz muito sentido. E aqui também não. Aí eu fui ver, então vamos ver na parte profissional. Então, profissionalmente, Elaine, foi muito assim. O que eu tenho no Brasil? Tenho uma autoridade, eu tenho um conhecimento que eu posso aplicar, eu tenho um idioma que eu posso conversar com as pessoas. E mesmo eu estudando francês lá, né, eu encaminhada já nessa parte. Mas olhando para tudo isso e percebendo que lá eu ia demorar muito para chegar nisso que eu já estava vivendo aqui. Então, não começou a não fazer sentido para mim na parte profissional. E nem para o meu filho, que é o Eduardo, de 18, que iria para lá depois. Para ele também. Enquanto eu investigava a parte profissional, para mim e para ele, as portas só se fechavam. E no Brasil se ampliava. Fechava lá, abria aqui. Fechava lá e abria aqui. A não ser que eu quisesse deixar de lado tudo que eu construí de experiência na vida inteira. Tudo que estudou, tudo que eu meu estudei, Deus, as formações, tudo. Se eu quisesse deixar tudo isso de lado e trabalhar, talvez assim, com brasileiras ou portuguesas em algum momento, e me voltasse para outras áreas que lá na Europa há muito trabalho, que é mais na área de limpeza, na área de babá, nessa área. E eu acho que isso é muito maravilhoso. Mas quando você está decidido a, então, virar a página do que você tem aqui por causa do idioma, né? Tudo isso se fechando por causa do idioma e também porque eu ia ter que começar do zero lá, construir clientela e tal. Então, nesse ponto, veja, a primeira vez que eu falo disso publicamente, né? Analisar tudo isso fez eu olhar para o Brasil e aquietando a parte profissional, dizendo, não, meu lugar não é aqui. Então, eu comecei aí com tudo no que eu poderia trazer para mim, agregar para meu fortalecimento emocional, para o meu autodescobrimento. Então, todo o meu passeio, todas as minhas peregrinações de trem, de ônibus, de avião, conhecendo outros países ali na redondeza, outras terras, cada passo que eu dava naquelas terras era consciente do que eu estava dando um passo para dentro e para minhas profundezas. Hoje eu não tenho mais nada a ver com a Heloísa que foi. Sabe, eu me manifesto diferente, hoje eu sinto tudo isso. Eu fiz um caminho de Santiago, eu fui para minha Jerusalém,
Eu acordei o Cristo interior, o Buda, meu estado búdico, né? Eu não tô, mas eu tô perfeita agora. Não, eu não tô perfeita. Eu já fui perfeita, porque eu acredito que somos perfeitos. Eu acredito só que a gente precisa descobrir essa fonte divina, sabe? E foi assim, então lá eu concluí toda a minha formação, Elaine, na análise junguiana. Sim. Fiz todo o meu... assim, Paralelo ao francês, você ainda estudava a isso, tua pós então, que você estava fazendo. Isso, então vamos para outra fatia da pizza. Então, profissionalmente foi isso, mas para a fatia do meu desenvolvimento pessoal, como Heloísa aqui, né, de pés no chão. Então, eu estudei o idioma francês, o básico, claro, né, porque para você adquirir o idioma completamente, eu precisaria ter ficado lá pelo menos uns 2, 3 anos, né. Mas deu 8 meses? Eu fiquei, 7 meses e meio, digamos, né. E escrevi 50 capítulos do meu livro. Uau! Elaine, a Iris é uma protagonista que há muito tempo eu guardo ela dentro de mim. E eu queria contar sobre ela. Ela reúne todas as mulheres que eu conheço. Todas as mulheres do Sagrado Feminino que passaram pelos círculos, que passaram pela terapia junto comigo. E a Iris e as amigas que ela tem, sabe? Todo o contexto ali da história dela. Então eu fui reunindo, eu escrevi 50 capítulos, esse livro ele vai até uns 60 capítulos, então eu estou finalizando. Tá no final já. É uma ficção, mas uma ficção muito baseada na realidade, né? Uma ficção inteligente. Inteligente, então eu trago muito da psicologia analítica, é uma obra psicológica e que eu espero que ela traga assim abertura de consciência para as mulheres que vão ler. E eu imagino que até abril esse livro vai estar pronto, sabe, para entregar. Já estou esperando. Então eu fiz tudo isso lá em Luxemburgo, né? Pensa que foi maravilhoso. E passeei muito, perambulei muito, né? Muito Nossa, bom. nós fomos acompanhando aqui, né? Quando a Heloísa chegou, parecia que eu já tinha visto ela ontem, mas só que sem essa proximidade, essa energia, né? Graças a esse online que a gente tem, então quando ela foi embora, a gente não ficou distante, né? A gente só estava fisicamente, né? Porque a gente sempre continuava nossas... Sim, colocava os assuntos em dia, né? Exatamente. Mas que bacana, que experiência, né? E ela sabe que a maior inteligência que você tem disso tudo, e pode ser inteligência emocional, intelectual, é você perceber, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam agarradas, mas agora eu vim pra cá, agora eu tenho que ficar aqui, às vezes sofre, fica sofrendo, se sujeita a algumas coisas, porque já tô aqui. Sim. Essa tua inteligência de tomar a decisão e falar, não, eu posso fazer o que eu quiser, e a liberdade de decidir, né? Sim, o comando era meu o tempo todo, sabe, Elaine? Mesmo tendo insegurança, mesmo eu me perdendo, pegando o ônibus errado, ficando sem bateria no celular, porque tive muitos momentos difíceis, constrangedores com o idioma, mas tudo isso foi me deixando mais forte, sabe, mais agradecida até por estar ali. E eu acho que eu fiz do limão uma limonada, um bolo de limão, um pudim de limão, uma torta de limão, tudo que eu podia fazer com esse limão azedo que eu encontrei. E para mim virou foi uma travessia. Uma Heloísa antes e uma Heloísa depois. Olha que legal. É muito legal para mim. Tanto que eu voltei e tomei algumas decisões em relação à moradia, em relação até posicionamento com os meus filhos adultos, que eu acho que faz muito bem para eles, né? Pra gente que é mais madura, que tem os filhos adultos. A menopausa, por exemplo, eu não adoeci lá, eu fiquei super saudável. Eu andava 3 quilômetros, 4 quilômetros por dia, com mochila, para ir comprar minhas coisas, né? Foi muito bom, fiz uma alimentação super saudável, me acolhi, me cuidei. Tudo que eu podia fazer de bom para mim eu fiz. Deixava presentinhos para mim, para quando eu chegasse em casa. Olha que legal! Sim, quando eu saía de manhã eu já deixava para mim alguma coisa gostosa para eu comer quando eu voltasse. Eu sempre fui desse jeito, né? De cuidar de mim, de deixar essa mãe interior cuidar de mim. Então, na verdade,
eu acionei vários arquétipos de várias deusas lá, né? Então eu tinha uma Deméter para cuidar de mim, eu tinha uma Afrodite para passear alegre, me sentir bonita, me valorizar e comprar os melhores cremes que eu podia. Mas teve momentos, Elaine, que o dinheiro faltou. Teve momentos que o euro ficou assim contadinho, até que eu consegui me reerguer de novo e tal, e buscar os recursos. E também tive uma experiência maravilhosa numa ONG. No momento mais difícil foi quando eu percebi que eu teria que voltar, que não era para mim, que eu decidi. Aí uma Heloísa que sonhou, chorou dentro de mim. Claro. E aí eu deprimi. Tive os meus dias. E o frio, e a chuva, e não perdoa, é muito frio. Então, aquele foi um momento assim, o auge da tristeza, do negativo lá. Então, nesse momento, eu senti que uma força maior cuidou de mim. Aí veio a grande mãe, aí veio todo o meu movimento de ser filha da mãe terra, de sentir o divino dentro de mim. E aí uma pessoa errou uma coisa comigo, a outra errou outra coisa comigo, e de repente o meu curso de idioma foi parar dentro de uma ONG. Eu fui encaminhada para lá, mas eu não sabia o que era. E aí quando eu cheguei e abri a porta daquele lugar quentinho, acolhedor, e aí eu vi várias mulheres árabes, eu vi algumas mulheres da África, que eu olhei traços muito diferentes e uma diversidade no mesmo lugar, só mulheres. E aí eu vi vários panfletos de socorro para mulher que sofre violência, para mulheres imigrantes que estão em abandono, tudo que tipo de atendimento para mulheres. E aí a recepcionista brasileira, olha, eu fico assim emocionadíssima. Quando a gente encontra alguém que fala a nossa língua lá fora, parece um abraço, né? Meu Deus, então eu entrei naquele útero e aí ela disse para mim, Heloísa, ela me chamou de Elisa. Lá eles me chamavam Elisa. Então lá, Elisa, tem café, chá aqui, tem biscoito, só você pegar, funciona assim. E daí me mostrou tudo e ali eu comecei, daí eu fui transferida para esse ateliê para continuar o estudo do idioma lá. E aí até me falaram que eu deveria estar num outro lugar estudando, mas eu falei, não, esse é o meu lugar. Eu quero estar aqui. Professora maravilhosa, africana, assim, incrível ela, sabe? Acho que do Camarões, se eu não me engano, do Camarões. Então, Elaine, assim, a gente é muito abraçado por forças que a gente tem que estar atento para a gente saber que a gente está sendo atento, ser grato, né? Então eu recebi muito. Nessa hora mais difícil, eu fui acolhida. E depois dali, eu comecei a subir e foi só aproveitada aí a experiência, né? E agora, Heloísa, que você voltou, quais são seus planos? Bom, Elaine, curtir muito meus 4 netinhos que eu tenho e que para mim é uma riqueza dessa vida. Eles alegram assim o meu dia. Namorar bastante. Uau! Sim, esse novo momento da vida traz essa leveza, né? É o ar. Eu tô vivendo a fase ar, né? Tô entrando na fase ar da vida. Então, e também eu tô me reorganizando agora no meu espaço para voltar a atender. Eu já tenho clientes, gente, né? Essa grande terapeuta vai voltar a atender. Isso, aplicando toda a simbologia dos elementos da natureza para o reconhecimento de perfis e também fazer a análise do tempo da vida da pessoa, qual é o elemento que está regendo mais, e também os arquétipos, as deusas, toda a simbologia dos sonhos, que eu como analista, eu faço a análise do mapa emocional através do que você sonha, através do que você come, através do que você gosta. Então eu estou reorganizando todo o protocolo da terapia como analista para voltar a atender. Presencial em Curitiba, meu consultório fica lá no SIC, na cidade industrial,
É uma sala maravilhosa para você dar uma fugida até do centro, Sim. de toda a muvuca aí da cidade e ir lá para minha sala para você entrar nesse útero, né, que vai te acolher lá com certeza. A terapia não é só para mulheres, mas especialmente são as mulheres que mais vêm para terapia, né? Mas os homens também são bem-vindos, os casais também, para a gente fazer uma análise dos dois perfis. Então, nesse momento, eu tô assim muito animada para isso. Quero dedicar-me profissionalmente, completamente ao atendimento terapêutico nesse momento. E na sequência lançar meu livro, que ele é todo terapêutico também, Sim. né? Vai ser o terceiro livro, né? É o terceiro livro. Terceiro livro solo. Publicado. Sim. E fora os coparticipação. Fora os outros que eu tenho coparticipação com algum texto, algum artigo, alguma coisa assim. Então a minha agenda está aberta. Minha agenda está aberta oficialmente agora com esse vídeo. Olha, Florais de Bach, olha só, Florais de Bach, Sagrado Feminino, Yin e Yang, professora de yoga, de meditação, né? E agora com a terapia junguiana que ela se formou, onde ela analisa os sonhos. Eu acho tão rico essa análise de sonhos que você faz. E não é análise, o que não é predição. Eu né? uso o tarô também, mas é o tarô do Osho dentro de uma análise, não como predição, né? Sim, tudo que está dentro da nossa psique e aquilo nós estamos reverberando, a energia que a gente está envolvida, é como né? se a gente dissesse, vamos olhar dentro como é que está teu mundo interior. Eu gosto disso e sou muito especialista nisso. Quando a pessoa chega comigo, está conversando, eu já estou olhando para o mundo interior dela, tenho muita sensibilidade para isso, sabe? Para olhar o invisível na pessoa. E eu uso várias técnicas de relaxamento. Então, Elaine, a pessoa pode fazer acompanhamento semanal, quinzenal, ou esporádico, aí num horário um pouco ampliado. Os atendimentos semanais e quinzenais é 1 hora por sessão. Mas se a pessoa quer só marcar fazer um mapeamento, usando, aí a gente vai ver qual é a técnica mais adequada. Se é um tarô, se é uma análise de alguns sonhos que ela tem anotado. Se a gente vai fazer a análise do Yin e do Yang, aí nós temos um horário de 2 horas com a pessoa, ela vai passar comigo para que ela faça um mapeamento e saia dali com um novo olhar para ela e como vai caminhar dali para frente. É uma travessia. Então ela pode marcar o horário da travessia. Uau, que bacana. Bacana, né? E online também você atende para quem não é em Curitiba? Online também, eu já tenho várias clientes que eu nunca parei de atender, na verdade, atendi na Europa o tempo todo, essas que são online, né? Que legal, então olha aí, ó, vou colocar aqui os contatos da Heloísa para você conversar com ela e vale muito a pena, não é porque minha irmã, mas é a melhor profissional que eu conheço na vida. Ai, que bom, muito obrigada. Então agora para finalizar, aquela pergunta que a gente faz, né, para todas as mulheres que passaram por aqui, fizeram o VidaCast, porque é a pergunta do nosso projeto, por que você é uma mulher que acontece, Heloísa? Porque eu me permito, eu me vejo como o todo, não como parte, mas como algo que flui, né, junto com a natureza, junto com a grande mãe, junto com a força divina, porque eu não sinto a pele me distanciando de outras pessoas, eu sinto que somos todos um. Eu acho que isso me faz uma mulher que acontece, porque eu pego tudo isso e me permito, com o meu yang, com o fogo, com o elemento fogo, colocar luz em tudo isso e vibrar, né, com o ar, levando isso para as outras pessoas, não só terra para dentro, água para dentro, né? Para isso eu cuido de mim, para me permitir. Eu acho que isso, Elaine, eu tenho ritmo, balagandã, axé, tem sex appeal, sex appeal, acho que é isso, vontade de viver, né? Sim. É isso. Que linda! Vamos fazer um brinde a sua história. Ó, que continue agora aqui no Brasil, perto de mim, não vá mais embora. Tô bem feliz no Brasil. Nosso país é maravilhoso.
O nosso país é maravilhoso. Não precisa dizer, ai, tirando isso, tirando aquilo. É assim mesmo. E em todos os lugares, Elaine, tem gente ruim, gente boa demais, gente amável. Todo lugar tem. Mas o Brasil é muito amoroso. E eu acho que eu combino com isso. Oh, gratidão, irmã. Gratidão também. Obrigada por estar comigo aqui e por contribuir em nosso livro com as suas pinceladas ali dessa sabedoria. Namastê. Namastê.